Domingão de sol aqui em Arujá. Acordamos com um friozinho gostoso e eu aqui, Rose Moraes, passando para deixar um conteúdo para vocês, principalmente para vocês que estão começando agora, né? Eu estou recebendo muitas mensagens de dúvidas que estão em vídeos lá atrás, né, gente? Então, para que vocês acompanhem, né, o andamento aqui do canal, vou falar um pouquinho hoje para os iniciantes. Iniciantes e aqueles que gostam de suculentas, né? Então, bora lá, gente. A maior dúvida até hoje, mas antes disso, deixa eu voltar aqui muito devagar para não perder um foco que eu vim em cima dessa lola para falar sobre uma informação que a Rosângela, acho que é a Rosângela Santos, se não for Santos, me desculpa. Então ela falou sobre a lola que eu comentei, né, que a lola que era variegata, estava, né, com veios. Isso aqui é clorose, gente. A Rosângela falou, né, sobre essa possibilidade que eu não conhecia e ontem mesmo já procurei me orientar sobre isso. Então, o que é clorose? É a falta de clorofila na planta, né? É uma doença? Não, às vezes é uma falta ali mesmo, tá na genética da planta, que eu vejo que acontece isso muito, mas não é variegata, né? Então, não nos preocupemos. Elas ficam amareladas e olha como tá linda isso aqui. Então, vamos começar com as dicas para quem gosta de plantinhas pequenininhas. Então, para você que gosta de sedums e aqueles que têm aqueles cabinhos bem fininhos, o que eu faço aqui quando eles chegam? Eu planto tudo amontoadinho no vaso pequenininho. Quando você faz esse amontoado, eles protegem esse caulezinho e fica mais fácil para a planta se enraizar e fortalecer, porque tá num vasinho pequenininho. Então, vaso pequeno e amontoados, planta tudo amontoadinho. E fica lindo, né, gente? Então, plantinhas pequenas, sedums, às vezes tem umas crássulas, né? Então, façam isso. Como aqui também, olha, essas crássulas que nós replantamos, então, estão todas amontoadinhas. Muitas plantinhas aqui ganharam vasos. Olha que lindas que estão, né? Hoje eu fiz uma rega individual de algumas que estavam ali desidratadas. Estão bem bonitinhas. E aí, deixa eu falar uma outra coisa. Deixa eu achar uma planta aqui, ó. De repente você tá aí com uma roseta de uma suculenta que tá feia, né? Começou ali a manchar umas folhinhas em cima. Gente, cava, tira o miolo dessa planta, do jeito que tá ali, ó. E deixa no talozinho, né? Não despetala ela inteira, não. Tira ali a cabecinha, que ela vai brotar tudo em volta ali. Você consegue ter uma regeneração e ela te dá muito mais mudas, né? Fica bem legal. Dúvidas quanto às regas, gente. Rega de suculenta, ela é muito relativa, né? Às vezes você tá numa região que é mais seca do que a minha, às vezes tem mais ventilação do que a minha ou menos. Então, o que a gente faz? Começou a perceber que a sua suculenta está desidratando e ela começa a desidratar de onde? De baixo para cima. Então, as primeiras folhinhas lá embaixo, elas já começam a ficar molinhas e a suculenta perde esse brilho aqui porque está começando o processo de desidratação. Faça a rega. Então, se você tem poucas suculentas, entenda cada uma delas e faça regas individuais. Aqui eu não consigo fazer porque tem muita planta, né? Então eu faço uma rega coletiva, onde eu sei que a planta tem uma restrição maior da rega, eu não jogo tanta água em cima dela, né? Eu tento colocar o máximo possível para elas absorverem e passar ali o meu tempo, que é o tempo que eu faço estresse hídrico. Às vezes aqui fica 7 dias, 5 dias se tiver, né, muito sol, esse sol que a gente está tendo, essas ondas de calor. E aí evito colocar água nessas plantas quando o sol está incidindo.
O que que é o sol incidindo? Esse sol que está agora, forte, que vocês estão vendo. Então eu evito fazer rega nesse horário para que não queime a planta, né? Faça no final do dia, faça à noitinha. Se não tiver condições de fazer nesse horário, acorda bem cedo, antes do sol nascer, já faz a reguinha, porque as primeiras horas de sol ali que são mais amenas, né? As horas, menos incidência, né? O sol menos quente, ele vai secar esse substrato, né? De certa forma, e quando vier aquele sol mais forte, não vai queimar, tá, gente? Então dá para fazer dessa forma também. Outra dúvida das pessoas os que estão começando agora: vaso de barro, vaso de plástico, vaso de porcelana. Então, onde eu aconselho você colocar um vaso de barro, principalmente aqueles não impermeabilizados, em plantas gordas, bem gordinhas, porque se o vaso for um pouquinho maior, você consegue que esse vaso ele absorva ali parte dessa umidade do substrato, né? Então ajuda você a não melar a planta, não fungar a sua suculenta. E olha que lindas! Quando que a gente conseguiria manter Power Puff e o Guangxu num vaso de plástico desse tamanho? Ia melar, porque o plástico demora mais para secar. Quando são plantinhas pequenas, né? Você vai colocar num vaso pequeno, coloque de plástico, para que não desidrate tão rápido. Principalmente você que está começando agora, né? E ainda não tem essa afinidade com regas, com as suculentas mesmo, porque isso a gente adquire, né? Com o passar do tempo, com experiência mesmo. Então, como eu falo para vocês, aqui, tudo que eu passo para vocês é referente às minhas experiências, né? Olha que lindo que tá aqui o nosso babalu, né? O Graptocedum adria babalu. Ele tá mantido num vaso de cerâmica, né? Porém, pouco substrato, com uma drenagem bem alta lá no fundo e tá super bem. Aqui já é um vaso maior. Vocês veem que as suculentas estão maiores, né? Porque tem uma condição melhor, substrato mais abundante, mais quantidade de substrato, apesar de ter uma drenagem muito grande ali. Então elas se protegem, esse substrato não vai secar tão rápido, essa é a vantagem do arranjo, né? Então quando ele fecha o arranjo, o substrato não fica diretamente em contato com os raios do sol, então demora mais para secar. Você consegue uma planta mais hidratada por mais tempo. Olha o tamanho que tá essa salmon, né? Uma echeveria. Olha o tamanho que tá essa planta, gente. Tá a coisa mais linda. Aí você fala: Rose, você gosta dela grandona ou pequena? Pequena, eu tenho ela menorzinha. Então, quantidade de sol, mais de 6 horas de sol por dia, qualquer suculenta que seja de sol pleno. Quando eu falo sol pleno, gente, não é tem que colocá-la lá no sol, não vou pôr sombrite, não vou pôr plástico difusor. Não. O plástico difusor, ele potencializa o que você recebe de sol em cima dele. Então ele capta essa energia solar e ele espalha dentro da sua estufa, né? Então às vezes você tem sol ali por 6 horas do dia, mas vai ser potencializado. Por quê? Ele captou e ele vai espalhar isso aqui dentro. Então eu tenho certeza, fica melhor para as plantas, né? Essa difusão, por isso que é plástico difusor. Então, plantas que você consegue deixar no sol pleno, né? Paraguaienses, as gibiflora adoram sol pleno desde que é adaptada. E a adaptação das plantas são feitas gradativamente, dia após dia, gente. Não adianta você pegar uma planta hoje e colocar num sol de 35 graus e amanhã você vai chegar, ela vai estar toda queimada. Então vai, dia após dia, vai aumentando. Hoje se deixa 3 horas, amanhã 3 horas e meia. Se o sol não estiver tão quente, aumenta um pouquinho. Se tiver, tira o pé um pouquinho. Então faça essa adaptação. Ou deixe num lugar que ela pegue sol no período da manhã ou só no período da tarde, até ela se adaptar. Estresse hídrico, para quem tem essa condição, né?
Como que faz um estresse hídrico, Rose? É adaptar a sua planta a uma rega mais espaçada, né? Então, eu faço a minha rega com 7 dias, porque a minha região permite isso. Vou começar a fazer com 8 dias. Aí fiz ali uma semana, na outra também mantenho esses 7 dias. E aí já mudo para 8 dias. Aí o sol veio com toda a pressão, aquele sol forte. Eu volto, tiro o pé. Então, para que a minha planta se adapte, tá? Então, depois de adaptada, você consegue ficar mais tempo com elas, né? Sem que elas queimem ou sem que elas sintam demais a desidratação. Então, você consegue ter aí uma condição controlada. Depois que adaptou, bora, vai embora. Aí elas já estão condicionadas a essa situação que você a propôs, né? Até as suculentas de folhas finas, como essa híbrida, que é a newquerense agora que o pessoal fala, né? Elas também se adaptam a temperaturas, a regas mais espaçadas, porque ela já condicionou as suas folhas. E olha como são gordinhas, gente. Quem conhece a Angel sabe como essa planta ela tem a folha fina, mas ela engrossa também. Tudo depende da sua adaptação, tá? O estresse hídrico faz com que a tua planta encorpe, que ela encha, né? Que ela fique ali com as folhas cheinhas. Até mesmo de uma planta mais sensível, que é o Arxon laxum, né? Que é a arvorezinha do amor. Então elas ficam com as folhinhas bem gordinhas, olha isso. Né? Olha que lindas. E as outras que são mais resistentes, não tem problema nenhum você adaptá-la só ao pleno. Essa daqui é uma planta que eu amo de paixão. Essa daqui é a Glória, mas a Glória tem um diferencial, né? Quando você deixa ela num pote de barro em colônia, como tá isso aqui, é muito fácil essa planta fungar. Eu não sei se vocês estão vendo lá embaixo, tem muita raiz exposta, né? Então nós vamos melhorar o arranjo, a gente vai trocar o substrato dela, porém manteremos num vaso de barro. Ela se adaptou muito bem aqui. E olha como as rosetas estão perfeitas, gente. Olha isso. E é uma planta que se dá muito, ou melhor, ela dá muita muda através de folhas. Vocês sempre verão meus potes cheios de folhinhas lá embaixo, é porque elas crescem ali dentro no fundo. Então eu queria fechar isso aqui com Glória, e tá lá, tá vindo, a gente vai conseguir, eu tenho certeza, ou acredito, né? Melhor falar que acredito, né? Então é isso. Então, para que você tenha, você novinho, tá começando agora, tenha plantas gordinhas e coloridas, estresse hídrico, colocar a sua planta em vasos pequenos ajuda muito a não fungar e a ela compactar-se, ajuda muito. Essa daqui é a Crassula, nossa, me deu um branco aqui, gente, Moneymaker variegata. Olha a condição dessa planta. E quando você compra, ela tem as folhas longas, enormes, né? Mas não, ó, tudo gordinha, tudo bonitinha. Porque está condicionado num vaso grande, uma colônia maior ainda, e ela se deu super bem. Ponto sobre vaso e rega. Agora, quando você tem um cedo que cresce, fica aqueles caules longos, faça a poda lá em cima, deixe uma ou duas folhinhas ali, não tem problema se não ficar também. E você tem essa condição aqui. Para quem não sabe, esse aqui é o cedo comisto, né? Aí depois você pode retirar essas mudinhas do tronco, se você quiser, é claro, e replantá-las, que aí enraiza rapidinho. E lembrando, toda planta que passa por um período, por um processo de poda, de corte, decapitação, se ela estiver em plena atividade, isso você vai aprender vendo conteúdos ou lendo. E cuidado com o Google, gente, tem muita informação errada, né? Então você, entendendo que a tua planta está em dormência, pode sim fazer ali o processo, se houver necessidade, porém demorará mais tempo para vocês terem a planta enraizada,
né? A recuperação dela é mais demorada se ela está no período de dormência. Caso ela esteja em período de plena atividade, é mais rápido. Então, a planta solta a raiz mais rápida, ela cicatriza mais rápido e ela evolui mais rápido, ela desenvolve mais rápido. Então, basta você saber se a sua planta está em dormência ou não. Casos de emergência, nem pense, gente, só faz, tá? Ó, essa daqui eu fiquei com muito medo dela não se regenerar. Essa daqui é uma tricodiadema denso, dá flores lindíssimas, mas já está se recuperando. E para quem gosta de plantinhas exóticas, olha o tamanho do caudex lá embaixo dela, olha. Que graça que tá. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês verem, né? E olha lá, muito linda, né? Gente, assim, ó, aqui a macadâmia. Olha o tamanho dessas rosetas. Eu sou apaixonada por plantas que têm rosetas muito definidas, compactadas, né? Coloridas. Então eu estava conversando ontem com o Christian, lá do perfil Sol e Lua, se eu não me engano, lá do Instagram, né? Ele trabalha com hérnias, órbias, tapélias. É o perfil mais completo, mais maravilhoso. E esse menino, gente, ele é novo ainda. Ele tem uma sabedoria de prática, de cultivo, que são mais de 16 anos, que é maravilhoso você conversar com a pessoa, porque tem muito conteúdo. Eu vou deixar o link aqui do perfil dele do Instagram, depois vocês dão uma olhada lá. Então a gente estava conversando ontem, falando, né, sobre suculentas. Ele falou: Rose, você gosta de plantas pequenininhas, né? Rosetas pequenininhas, folhinhas pequenininhas. Aí eu comentei com ele: Christian, até as gigantes aqui em casa são pequenas, porque eu gosto da formação compactada, né? Gosto de plantas gordas, compactadas e coloridas. Então a gente condiciona, a gente tem essa possibilidade com as suculentas, né? Você consegue deixar a planta da forma que você gosta. Isso que é muito legal. Então, Christian, um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho, que é fantástico. E eu vou deixar aqui para os meus parceiros conhecerem também. E aí, então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre as suculentas. Olha, só para vocês terem noção, poderia colocar num vaso maior, né? Mas se colocar, vou colocar num vaso de barro, porque a Ellen é uma planta que mela fácil, né? Então aqui ela fica num vasinho pequeno, eu consigo essa compactação. Vou mostrar para vocês um vaso maior aqui, como ela fica com as rosetas maiores. Porém, é uma colônia grande, com uma boa drenagem num vaso de plástico, mas tem uma drenagem grande aqui. Olha isso, tá maravilhosa, né? Então, para que você tenha plantas legais, basta você entender a parte da rega, você ter esse equilíbrio entre a rega, suculentas e você. E aí você começa a ter, né, propriedade até para começar a comprar ou adquirir ou trocar plantas mais raras, né? Deixa eu mudar de bancada aqui. Bom, era só para mudar de bancada que acabei fechando a câmera. Então, gente, o que é legal a gente entender também? Quando você encontra essa harmonia, né, essa integração entre você, rega e suculentas, aí eu indico sim você a começar a trabalhar com plantas raras, né? Que é muito difícil. Eu estou falando de experiência própria. Eu joguei muito dinheiro fora no começo da minha coleção, porque eu via plantas nos cultivos, né, nas coleções ali, pessoas que tinham há 5, 6 anos, tinham plantas lindíssimas. E a gente já quer as mais coloridas, as diferentes, as raras. Então eu perdi muito dinheiro por não entender como funciona essa parte da rega, né? Hoje não, hoje eu já não tenho medo. Chega uma planta aqui, eu já faço a decapitação, eu não preciso esperar, né, para eu entender a planta, eu já sei, porque eu conheço o gênero, então para mim fica mais fácil trabalhar. Então é a dica que eu dou: faça suas experiências de rega,
de cultivo com as suculentas simples, que são as mais lindas, as mais coloridas, as mais compactadas e que me dão muita alegria aqui hoje, tá, gente? Então, é uma condição que eu tenho. Tem plantas aqui que se encontra em supermercado, se encontra na banquinha da feira, e que quando você coloca num vaso e cultiva ela, olha isso aqui, planta que se compra em alguns sites por R$4, e você cultiva ela de forma simples, objetiva, ela te dá isso, olha, ela te recompensa, né? Mendonzai também, olha isso. Então o bacana é o que? Entender como tratá-las, que elas te devolvem dessa forma. Olha, essa não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ó, vasinhos novos que vieram lá da Dani Dalvio, do Desapega. Olha que coisa mais linda. Então é isso, para não passar o nosso domingo em branco, tô aqui fazendo esse vídeo para você, novinho e novinha, e para os amigos que gostam, né, de suculentas, de bate-papo sobre suculentas. Tão lindas, né? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.